mis carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem e eu estou aqui pronta para mais um encontro com vocês. Antes disso, digam para mim, estão fazendo atividade, estão sentindo dificuldade, que é normal, e a partir da dificuldade estão fazendo pesquisas para fechar esse ciclo de conhecimento? Eu espero que sim. E lembrem-se, nós estamos à disposição, tá bom? Então vamos hoje para a 14ª aula, o nosso 14º encontro aqui no primeiro ano. Vamos para a tela para a gente ver quais são os conteúdos que a gente vai ver hoje, quais são os conhecimentos que vocês vão adquirir. Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje vamos a estudar apócope. É um termo que eu já usei outras vezes nas aulas, que quer dizer quando em espanhol uma palavra ela diminui, né? Eu ia falar em espanhol, diminui. Então, ó, quando é que o mucho vira muito, tanto vira tan, grande vira gran? E vamos na volta dos que não foram para a culinária de Cuba e Guiné Equatorial. Ufa! E é isso tudo de bom que nós vamos aprender. Então, quédense muito atentos. Profe, nestes contenidos o que vamos a estudar? Vamos a estudar léxico e fonética e gramática, tudo junto, mas sem peso, tá? Então, vamos iniciar com muy y mucho. Muy y mucho ou muy y mucho. Quando utilizá-los? Primeiro, quando eu falo em mucho, o que essa palavra significa em português? Escutei daqui. O que significa mucho? Significa muito. Muito bem. Então, igual ao português, nós vamos utilizar a palavra mucho para falar de quantidade, não é? De intensidade, tal qual português. Então, as palavras muy e mucho costumam causar algumas dúvidas em relação ao uso. Sentido tá claro para vocês, né? Tanto muy quanto mucho têm o mesmo significado. Qual é o significado? Essas palavras significam em português muito. Em português não vai ter o fenômeno da apócope na palavra muito. Já em espanhol tem. Como assim, professora? São duas palavras com grafias diferentes, mas exatamente o mesmo uso e a mesma intenção no discurso. Mas, dependendo de como ela está no discurso, a gente vai usar uma palavra que é o mucho ou a gente vai usar outra palavra que é o muy, beleza? Mas significam o quê? Tudo bem. Mucho. Vamos para a tela. É simples, mas vamos ficar atentos. Exemplos. Te quiero mucho. Gosto muito de você. Beleza. La escuela es muy lejos de aqui. A escola é muito longe daqui. Estão vendo, né? Ambas vão significar o quê? Muito. Apesar de terem o mesmo significado, o mesmo uso, no entanto, o uso às vezes é diferente. Quando ele fala uso, ele está dizendo a grafia, né? Quando é que eu vou usar então, professora? O muy, que significa muito. O muy é um advérbio de intensidade utilizado antes de adjetivos, advérbios ou locuções adverbiais. Pronto, descobriram. Eu não vou usar mucho, eu vou usar o muy quando ele estiver antes de adjetivo, advérbios e locuções. Como assim, professor? Professora, Maria está muito cansada. Maria está muito cansada. Aí você diz, professora, então se eu dissesse assim, Maria está muito cansada, estaria errado? Sim, estaria. Por quê, professora? Porque, como vimos, esta palavra, quando vem seguida de um adjetivo, eu não estou adjetivando, cansada, é como Maria está, eu não vou utilizar o mucho, sim, el muy. Por quê? Porque cansada é um adjetivo. Pablo salió muy rápidamente. Dá igual, chicos. Não vou dizer Pablo salió mucho rápidamente. Eu vou a dizer
Pablo salió muy rápidamente. Por que não usar o mucho? Porque rapidamente é difícil, né? Mas vocês vão lembrar. Rapidamente tá dando ideia de quê? Da forma que ele saiu. Então, aqui é um advérbio. E olha aqui como é diferente no espanhol. Tem um acento, tá certo? Rapidamente. Então, vamos utilizar muy. Juan habla inglês muy bien. Muy bien. Ó, mais uma vez, por estar seguido da palavra bien, vamos utilizar o muy, não o mucho. Sim? Até aqui? Tudo claro? Tudo claro? E o uso do mucho, prof. Quando não tem as outras formas. Mucho é um adjetivo determinativo quantificador usado antes de substantivos e depois de verbos. Ai, meu Deus do céu! Adjetivo determinativo quantificador usado antes de substantivos e depois de verbos. Vamos prestar atenção? Julio trabaja mucho. Tá no finalzinho? Tá depois do verbo? Mucho. E, principalmente, não termina a frase com muy. Então, você já sabe, tá no final da frase, eu não vou tacar o muy aí. Por quê? Porque estaria errado. O muy não finaliza a frase. Então, Julio trabaja mucho, seguido de verbo. Ayer llovió mucho. Mais uma vez você pensa, não encerra com muy, então é mucho. E depois do verbo. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. Olha o sentido. Has crecido, já vem depois do verbo, né? Mucho después de la última vez que te vi. Aí você pode também... Se você, eu gravei só a regra do muy, do uso do muy. Beleza, então olha aqui. Aqui ele tá antes de um adjetivo? Ele tá antes de um advérbio? Não, então você vai usar o mucho, beleza? Is eso, carinho? Agora vamos lá, só um exemplo aqui no discurso. Malfalda e Susanita. Susanita é aquela personagem mais tonta, não é? E Malfalda esperta. Quando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Depois do verbo tener. Muchos vestidos. Aí a Malfada. E yo, mucha cultura. Aí ela diz, e te llevas presa por salir a la calle sin cultura? Aí ela diz assim, você, né, tá pensando que o que faz diferença sair na rua sem cultura? Aí ela, no. Probar salir sem vestido? Aí a Malfada responde, es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Ou seja, ela deu uma resposta, né, aqui ó, pegar-lhe é no sentido de dar um sacode nela, só que ela entendeu que na sociedade que a gente vive, realmente está fazendo mais sentido você sair, se preocupar com o consumo do vestido do que com a cultura. Mas mesmo assim, ela deixou o recado dela, né? Mulher, acorda pra vida. Então vamos lá agora o uso do próximo vocabulário, que é o tan e tanto. Tan e tanto. A gente já viu o muy e o mucho. Entendemos a diferença está no uso, porque o sentido dá igual. E também o que ele traz de significado para o contexto. Por mais que eu sempre estou tocando nessa tecla. Você vai ler e vai compreender. Agora, estamos na aula de espanhol, tem que entender, sim, de advérbio, né, do verbo, reconhecer, mas compreenda que o estudo da língua estrangeira, ela está aqui para agregar seu conhecimento de mundo. Agora, nós vamos estudar tan e tanto, sim? Mesmo sentido, vamos para a tela. Ó, a carinha assim, ó. Que será que eu vou usar, o tan ou o tanto? Afinal, dá igual. Mucho y muy en español se traduce a mucho o muy en español, pero se usa de manera diferente en las oraciones. Aqui mucho se utiliza como substantivo. Essa parte aqui a gente já leu, mas eu vou ler novamente, tá? Quer dizer, nós não lemos, aqui é um resumozinho.
depois de verbos, como a gente viu, e com alguns advérbios, como antes, depois, melhor, pior, e muito, se utilizamos antes de adjetivos e advérbios. Seguindo, o mucho com substantivo, ó, a gente vai saltar essa partezinha aqui, a gente vai saltar e vai vir pra cá, tá certo? Mas já eu volto para cá. O tan e o tanto, ele vai, olha aqui pra tela comigo, porque eu não vou dar mais detalhes do mu e do mucho, sem parar um pouquinho aqui com vocês, aí a gente volta pra lá e lê o que tá lá. O tan e o tanto, ele vai sofrer no espanhol também o que se chama de apócope, não é? Determinado pelo uso igualzinho ao do mucho. Dependendo do que está seguindo a palavra, eu vou utilizar o tan. Por exemplo, se seguir lá como mucho um adjetivo, eu vou utilizar o tan, que é a palavra menorzinha, que significa o nosso tanto. E se ele está ali no final da frase, nós vamos utilizar o tanto. Sim? Agora a gente vai ler as frases e fazer as comparações entre muy, mucho, tan e tanto, beleza? Vamos voltar para a tela, senti necessidade de voltar porque creio que não se quedou muito claro. Então, adjetivo ou advérbios. Então, o mucho, só um repasso porque a gente já viu. Vai ser utilizado com substantivos, depois de verbo com alguns advérbios. Por exemplo, es mucho mejor. Ó, es mucho más rápido. Estudiamos mucho, depois do verbo, como a gente viu. Mucho dinero, com substantivo, mas qualificando ali. E muy, um repasso aqui. Antes de adjetivo, que nós vimos, antes dos advérbios, como nós vimos. Tengo mucho trabajo. Es muy inteligente. Por quê? Porque aqui é um adjetivo. Né? Estou adjetivando. E aqui eu estou falando de que? Quantidade. Es mucho más rápido. Ó. Falando de velocidade e quantidade. E o incorreto, tengo muy trabajo. Não, tengo mucho trabajo. Es muy inteligente. Perfeito. Siguiendo. Agora vamos para outras palavras que sofrem apócope, que é gran e grande. Mais uma vez, eu nem vou precisar agora olhar nos olhos de vocês para chamar a atenção que ambas significarão em português o nosso grande, dá igual, sim? Mais uma, dependendo de quem segue, né, da palavra que vem em seguida, vai ser escrita dessa forma. De forma o quê, gente? Apocopada. Vamos olhar para a tela e ela diz o seguinte. Detrás de todo gran hombre hay una mujer. Sim? Aí depois ele veio e falou que não se vê porque el hombre es grande y la tapa. Detrás de todo gran hombre hay una mujer. De trás dele vem uma mulher que não se vê porque el hombre es grande y la tapa. Só por isso, não é isso? Seguindo, vamos para as explicações então do uso dessas palavras. Em espanhol, gran é a forma apocopada, que é o mesmo que reduzida, de grande, beleza? Vocês já estão sabendo. Como a gente viu de tan, que é a apocopada de tanto. De muy, que é a forma apocopada de mucho. Ela é utilizada, o gran, antes de substantivos singulares, para dar ênfase ou destaque à qualidade e importância, enquanto grande é a forma completa e é usada em outros contextos. Ou seja, você vai analisar. Se for utilizada antes, se eu tiver que escrever gran ou grande, antes de substantivos singulares, para dar ênfase, se eu vou analisar que tenho que escrever e antes tem um substantivo singular, eu já sei que vou utilizar a palavra gran, beleza? E o que não tiver essa exigência, a gente utilizará o grande.
Qual é a importância para um leitor que está ali adquirindo essa segunda língua? Compreender dentro do texto que tanto eu posso ler o grã como o grande, que aqui não vai quer dizer, por exemplo, grão, que todos dois significam grandes e por isso é cheio de significado dentro do discurso, dentro do texto que vocês estão lendo, tá bom? Então vamos lá. Quando é que eu uso grã, professora? É usado em substantivo singular. Beleza, já sabe. Geralmente refere-se à importância ou à qualidade e não necessariamente ao tamanho. Quando eu falo assim, ela é uma grande mulher, né? Não está falando do tamanho. Dentro do contexto poderia também, por exemplo, se alguém me perguntar, a altura dela, ela é grande ou pequena? Aí eu posso dizer, ela é uma grande mulher. Tá vendo que o contexto indica, mas também tem o contexto de uma pessoa estar elogiando a mulher, as atitudes, e fala, é uma grande mulher. Aí não se refere à estatura, não é mesmo? Então vamos lá, não é usada no plural. Nada de botar grãs, não. No plural, grandes, né? Acrescenta o des. Exemplo, ele é um gran hombre. Ele é um grande homem, no sentido de qualidades, não é mesmo? Seguindo, grande é a forma completa. Se não tem aquela exigência, você vai usar a palavra grande mesmo. É usada depois de verbos ou quando se refere a tamanho, quantidade ou intensidade. Beleza? La casa es grande. Es el tamaño. Un gran grupo, grupo de personas. Aqui o exemplo, um grande grupo de pessoas. E aqui, la casa es grande. Gente, aqui também o gran, ele não vai finalizar. Lembra que eu falei que o muy não ia finalizar as frases? O gran também não, tá? Então, por quê? Tem essa regra, professora, não finaliza? Não, a regra é porque ele vem depois do verbo, vem os formatos mucho, grande, ou seja, as palavras maiores, as que não foram apocopadas. E por quê? Porque ele vem seguido ali dentro do predicado, tá bom? Mas aí a gente pode pegar essas dicas informais. Beleza? E aqui estamos para voar, para conhecer lugares sem sair do lugar, não é mesmo? Vocês aí, eu imagino onde é que vocês estão. Uns estão deitados numa redinha, outros numa cama, outros sentados. Uns mais metódicos estão sentados numa mesinha, não é? Assistindo a aula. E eu estou aqui com o bus. E falando de gastronomia dos platos cubanos, a gente inicia aqui, ó. La gastronomia cubana y la de Guinea Equatorial, aunque distantes geográficamente, comparte elementos comunes debido a influencias africanas y la presencia de ingredientes similares, ¿sí? En Cuba, la cocina se caracteriza por el uso de arroz, frijoles, yuca, plátanos y diversas carnes, mientras quer dizer enquanto, que en Guinea Equatorial se destacan platos a base de yuca, plátanos maduros, carnes exóticas y a menudo un fuerte sabor picante. A menudo é assim, com frequência. Seguindo carinhos, então vamos conhecer uns pratos cubanos. Já estamos aqui no momento de encerramento do nosso encontro, aí vocês já sabem, né? Água na boca e vamos ver. E mais uma vez, reafirmando aqui que a cultura dos nossos irmãos e também quem comparte esta língua latina com os outros, a gente pode encontrar várias similaridades. Arroz com gris. Arroz com gris. Um prato fundamental, hecho com arroz, frijoles negros e outros ingredientes. Gente, o que parece? O que a gente também chamou de casamento em outro país, que a gente viu que se chama casamento, e teve outro nome também para o nosso, que é o arroz com feijão misturado, gente? Para o nosso baião de dois. Ajiaco, uma sopa de carne e verduras com ingredientes variados. Ají a gente viu que é milho também. Picadilho à la
Habanera. O que é isso? Carne picada com cebola, azeitonas e outros condimentos. Prestem atenção que a gente nessas aulas quando a gente está falando de cultura, de culinária, também estamos tendo a oportunidade de conhecer vocabulário de culinária, né? Roupa vieja. Roupa vieja. O que quer dizer isso de roupa vieja, roupa velha? Carne desmenuçada, que a gente já viu que é aquela carnezinha desfiada, em salsa, tomate e cebola. E sanduíche cubano, que é um sanduíche com pão cubano com jamón, que é jamón, entre aspas, não sei até se cai muito bem, mas é um comparativo com presunto, mas é bem diferente até o aspecto, né? Parece ser uma carne seca, bem fina. Queso suíço, pepilhos e mostaça. E cafiroleta, um doce, aqui um exemplo de doce, com leite e açúcar. Acá estão, ó, sanduíche cubano, tá vendo ali, ó, jamones, não parece um pouquinho presunto? É, o nosso presunto assim industrializado é similar. Arroz com gri ali, ó, é o nosso o quê? Baião de dois. Mas pode ser muito parecido, quando você vai provar por ser de outro país, outra forma de preparo, já com certeza tem outro sabor. Cafiroleta, olha o doce. E roupa vieja. Tudo muito bonito, não é? Agora vamos ver aqui os pratos equatoguineanos. Eita, vamos lá, depois de mim vocês. Pratos equatoguineanos. Muito bem. Pepechô, uma sopa africana, generalmente com pimenta, carne e noz moscada. O dia desse que eu aprendi a usar noz moscada na comida, que dá um gostinho diferente. Sopa de amendoim, uma sopa cremosa e rica. Gente, eu traduzindo aqui para o espanhol, mas está aí em português. Uma sopa cremosa e rica, feita com amendoim moído, vegetais e carne. Deve ser uma delícia. Arroz roloff. Arroz cozido em molho de tomate com cebola, pimentão e especiarias. Frequentemente frango, peixe ou vegetais. Sucos tax. Isso dos equatoguineanos. Um ensopado com milho, feijão e outros vegetais. O milho aqui também marcando, né? Sobremesa tradicional de torrones de amendoim. Aqui os grãos parecendo, amendoim pareceu mais do que um. São palavras que a gente vê que tem assim uma origem que não é latina, né? NK não é uma junção latina, mas vamos tentar falar em espanhol. Encarte, quizás. Aí tem os bolinhos, que são massas doces fritas, feitos com farinha, fermento e açúcar, também apareceu bastante nesses nossos estudos. Tem que é um prato que apresenta bananas assadas com coco, banana também, coco também, muito, tem marcado muita presença aqui, e ostras de montanhas rochosas, que são os testículos de touros cozidos. Eita, gente, normalmente fritos. Vamos para as imagens? Olha aí, arroz, sopa de amendoim, foi a que me deu mais, assim, que eu acho que deve ser muito deliciosa. Pepper soup, que é aqui a sopinha. E, olha a banana com coco. Deixa eu voltar aqui na imagem que não deu tempo nem vocês verem. A bananinha aqui, frita, o coco ralado, deve ser uma delícia, né? Aspectos culturais, sempre muito Peraí que eu vou até parar para falar com vocês. Aspectos culturais da culinária que enriquecem muito. Quando você não está conseguindo falar, você substitui, que dá certo. Ó, que enriquecem muito nossos conhecimentos. Não deu certo? Exercita o carinho. Agora vamos dar essa pausa. Fica um pouquinho aí, respira, bebe uma água, depois já vai fazer atividades. São atividades bem divertidas, tranquilas no nível de vocês, para vocês sempre irem firmando os conhecimentos, tá? Beijos, hasta la próxima. E a prof vai estar aqui com a gente, a prof Tainá. Beijos.